Boa noite, professor Ricardo Chaves. Teoria Geral do Direito. Acórdão 1. Aluno Ivanésio José Alves, PUC Minas, Praça da Liberdade. Processo número 1.0024.07.426742-8/100 ao contrário. Temas: agravo de instrumento, execução de cumprimento de sentença, honorários advocatícios, desconsideração da personalidade jurídica. Fonte: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Baseado nesse tema do acórdão, vamos responder 4 perguntas. Primeira, justifique por que o acórdão tem relação com o tema pesquisado. O tema se assemelha ao acórdão, versam os autos recurso de agravo de instrumento interposto pelo Pop Shop Chavante contra decisão do meritíssimo juiz da 15ª Vara Civil, a qual indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da ação ordinária de obrigação de não fazer, em face de cumprimento de sentença movida em desfavor da Associação dos Empreendedores Populares do Shopping Popular Chavante. O agravante em apertada síntese, alega que inexistem valores em nome da agravada para adimplir os honorários advocatícios, ora imputados àquela. Sustenta também que o representante legal da agravada esquiva-se de honrar com as obrigações mediante confusão patrimonial e violação do Estatuto Social. Aduz ainda que o desvio de finalidade perpetrado pelo representante da agravada revela-se na revelia ocorrida quando foi proferida a sentença, conforme folhas 184 e 135 do Tribunal de Justiça. Além disso, destaca que ocorre uma manipulação fraudulenta, uma vez que o próprio representante da reclamada diz que a sede da associação é a sua residência. E, por derradeiro, solicita a atribuição do efeito suspensivo que foi negado, conforme folhas 233 e 234 do Tribunal de Justiça. Intimado, o agravado se quedou inerte, conforme certidão, folhas 195 do Tribunal de Justiça. A segunda pergunta: descreva o conflito fático e ou jurídico que foi submetido ao Poder Judiciário, objeto do acórdão, de forma que seja possível entender qual litígio envolvido. Bem, o conflito fático que foi submetido ao Poder Judiciário no acórdão: apelação cível, ação ordinária. Foi o autor Pop Shop Chavante, ao qual teve seu pedido indeferido de desconsideração da personalidade jurídica nos autos da ação ordinária de obrigação de não fazer, em face de cumprimento de sentença contra a RE, Associação dos Empreendedores Populares do Shopping Popular Chavantes. Qual foi a decisão do Tribunal de Justiça? Essa é a terceira pergunta. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou o provimento requerido pelo autor. E, por último, qual o fundamento jurídico da decisão? A decisão jurídica foi fundamentada em face do disposto no artigo 50 do Código Civil, que diz o seguinte: em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária reclama a demonstração pelo requerente da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a existência de bens passíveis de satisfazer crédito reclamado em ação de execução. É ilegal a constrição judicial que recai sobre o patrimônio de terceiro sob mera alegação de influência de bens de sociedade empresária a qual pertenceu, notadamente e ao tempo da constituição do título executivo. Já não mais integrava os quadros sociais. Não sendo suficiente a alegação de existência de bens passíveis de satisfazer crédito reclamado em ação de execução, o fato de a empresa estar inativa não comprova por si só a ocorrência de encerramento irregular de suas atividades. O derradeiro ressalta que a inexistência de bens da agravada não implica em fraude, nem autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Com tais considerações, o Tribunal de Justiça, na pessoa do juiz, nega provimento ao recurso, mantendo a decisão guerreada que foi prolatada com o costumeiro brilho pelo julgador de primeiro grau, às custas pelo agravante. Um abraço, professor.